Bom estar de volta depois de uns dias de uma folga meia sem querer, meia na marra, né? Mas, graças a Deus, a cirurgia foi bem sucedida. Tive no médico essa semana, ele falou que foi muito boa, mas eu tenho que fazer uma outra, né? Agora na retina. Então, vamos para a luta daqui a um tempo de novo. Né, mas agradeço os irmãos, a preocupação, as orações, né, os contatos que os irmãos, as palavras de encorajamento, né, e de agradecimento que os irmãos foram mandando aí pelo WhatsApp, no grupo da igreja aí, né? Obrigado, Deus abençoe todos nós. Irmãos, nós vamos meditar nesta manhã, rapidamente, na palavra de Deus, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do 23 até o 25. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23. Amém? Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, dos lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Irmãos, o texto começa falando do que Jesus veio fazer neste mundo, né? Se nós olharmos, se a gente for ler todo o texto, né, o que vem antes, a gente vai ver que Jesus não começou fazendo o seu ministério de qualquer maneira, né? Ele começou a fazer o seu trabalho depois dele ter sido batizado, né? Se a gente olhar aqui no capítulo 4, a gente vai ver que ele foi batizado no capítulo 3, ele se encontrou com João Batista. No capítulo 4, começa falando que ele passou pela tentação com o diabo. Depois dessa tentação, ele voltou então para a Galiléia. E no versículo 17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então Jesus, mesmo sendo quem ele era, né, um filho de Deus, ele não começou a fazer a sua obra de qualquer maneira. Ele teve toda uma preparação, né? Ele foi lá, conheceu João Batista, passou pelo batismo, foi tentado pelo diabo, né? E a partir dali, então, ele passou a fazer aquilo para o qual ele veio, passou a pregar o evangelho de Deus. E logo em seguida, então, né, diz aí que ele percorreu toda a Galiléia. E ele fez o que, irmãos? Ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava pregando o reino de Deus, o evangelho do reino. Era essa a missão que Jesus veio fazer. Ele veio para pregar essa missão. E ele começa pregando a mesma palavra que João Batista pregava. Ele não mudou, né? João Batista pregava, o capítulo 3 diz ali, né, que João Batista, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui no capítulo 4, 17, como eu li, diz que daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus não mudou nada a mensagem. Jesus não mudou a essência daquilo que Deus queria. E Jesus começou ensinando nas sinagogas e pregando esse evangelho do reino. Então, esse é o mesmo evangelho que nós temos que pregar, irmãos. Não existe outro evangelho
a ser pregado, a ser falado. É o evangelho do reino, é um evangelho de arrependimento, de mudança de vida, de transformação de vida das pessoas. Embora hoje a grande luta que nós temos é a gente ver por aí a grande maioria de pastores e de algumas igrejas querendo transformar o evangelho a ser pregado num outro evangelho. Um evangelho que não é esse evangelho de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. É uma pregação, eu pelo menos tenho ouvido aí, já ouvi vários pregadores em alguns lugares pregando que você pode vir. E não precisa mudar de vida. Deus te recebe, te aceita do jeito que você é. Mas não diz que ele te recebe, te aceita do jeito que você é, mas não deseja, não quer que você continue do jeito que você é. Ele te recebe e te aceita, mas ele quer que você mude de vida. O que Jesus foi fazendo aqui, irmãos, né? Ele foi ensinando nas sinagogas esse evangelho do reino, foi curando as enfermidades das pessoas. E a ele foi trazido, né? Várias pessoas, enfermidades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus foi curando. Mas a cura de Jesus, muitas vezes, ela acontecia também na cura da alma. Quando a gente lê os milagres de Jesus, a gente vai ver que muitos deles, Jesus disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. Olha, os teus pecados estão perdoados. Então, a palavra do evangelho é uma palavra de arrependimento, de levar as pessoas a reconhecer o seu pecado, para que ela então possa ter mudança de vida, possa ter os seus pecados perdoados, possa ter as suas enfermidades curadas, principalmente as enfermidades da alma. Nós muitas vezes queremos só a cura das enfermidades que nós temos, o físico, né? A cura da diabetes, do olho, né? Da pressão, das doenças que nós temos. Mas grande problema que nós temos são as enfermidades da alma. A falta de perdão, a falta de compreensão, a falta de amor, a falta de amar ao próximo, a falta de amar, né, a família, a falta de pregar este evangelho da maneira como ele é e não da maneira como eu quero. Essa é a grande doença que existe na humanidade. Porque todos nós vamos morrer, irmãos, um dia. A gente pode não morrer. Eu já soube de pessoas que morreram, não da doença, que elas ficaram anos tratando da doença, né? E morreram. Às vezes tem uma pessoa que eu conheci, que ela teve câncer, ficou anos sendo tratada de câncer e morreu de um infarto fulminante. Não morreu daquele câncer que ela tinha. Então nós vamos morrer, queira ou não. Então nós precisamos cuidar, irmãos, do nosso interior, das doenças da alma. Essa é a grande cura que Jesus veio promover no ser humano. E ele cura as enfermidades do corpo, cura, ele tem poder, ele curou muitas pessoas. Quando a gente olha a história, Jesus curou inúmeras pessoas, mas nem todas que foram curadas foram salvas. Nem todas foram salvas. Mas as que foram salvas tiveram a cura da alma, principalmente. É essa a mensagem que nós temos, irmãos, para as pessoas. A nossa preocupação é de que elas possam ouvir de nós: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Buscai a Deus, buscai o seu reino, buscai ao Senhor, para que Ele cure as suas enfermidades, que muitas vezes dói muito mais do que uma doença física, que é a enfermidade da alma, a enfermidade da mente, do coração. Essa é a grande cura que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Às vezes até nós que já somos crentes, que já somos convertidos, carregamos dentro de nós alguns traumas da alma, né? Alguns pecados encobertos, alguns mal entendidos, algumas mágoas, algumas questões mal resolvidas entre família, entre pai e mãe, entre filhos, entre irmãos.
no seio da igreja, né? E precisam ser resolvidas. Nós não podemos carregar entre nós, porque o que Jesus diz é arrependei-vos. Arrependei de tudo, irmãos, de tudo, né? Às vezes a gente acha que porque já é crente, já sou convertido, estou numa igreja, sou batizado, sou membro da igreja, professo a fé, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo, eu não preciso de mais nada, né? Eu sou perfeito. Não. Nós estamos caminhando na busca dessa perfeição, que só vai acontecer o dia que nós chegarmos no céu. Enquanto estivermos aqui, é uma luta pela busca dessa santificação, né, que nós chamamos. E a busca pela santificação é arrependei-vos até hoje. Essa é a mensagem que nós proclamamos lá fora para o mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas pregamos aqui dentro também, porque muitas vezes nós precisamos ter a nossa mente cutucada, né, pelo Espírito Santo, de que nós ainda somos pecadores, de que nós ainda pecamos e de que nós ainda precisamos nos arrependermos e buscarmos o perdão de Cristo Jesus. Então essa mensagem, ela nunca vai deixar de ser atual. Ela sempre vai existir na igreja e fora da igreja. Principalmente lá fora, para aqueles que não conhecem. Jesus percorria, Jesus dedicava, Jesus fazia essa obra. Jesus não deixava de fazer a obra para a qual ele veio e deixou o seu testemunho para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos fazer como ele. Nós somos discípulos de Cristo, não somos? O discípulo faz o quê? Ele aprende com o mestre para fazer igual ao mestre. Para fazer igual ao mestre. Então, essa é a nossa função, irmãos. Jesus deixou o seu exemplo para que nós pudéssemos seguir. E, volto a dizer, pregar o evangelho que Jesus pregava. Não é o evangelho que eu quero, que eu desejo, que o mundo quer ouvir. Não. Se nós pregarmos o evangelho que não é o mesmo que Jesus, nós estamos enganando as pessoas. E ao invés de sermos bênçãos, estamos sendo maldição na vida das pessoas. Porque nós estamos deixando elas irem para o inferno. Ao invés de alertarmos que elas precisam arrepender, deixar os seus pecados e mudarem de vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a sermos discípulos verdadeiros de Jesus, como os seus 12 escolhidos no início foram, né? Foram homens de fé que pregaram e viveram esse evangelho, mesmo de maneira imperfeita, né? Se a gente olhar, irmãos, nenhum deles foi perfeito, erraram demais, fizeram coisas que não deviam, mas Deus os escolheu e os chamou para isso, e eles fizeram. Pelo menos nessa área, eles cumpriram fielmente aquilo que Deus havia determinado para eles fazerem, né? Nós vamos até daqui a pouco ver um pouquinho sobre isso na lição de hoje, né? Fala sobre a tarefa de evangelizar. Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude a proclamarmos o seu evangelho para a honra e para a glória de Deus. Amém?